Olá e bem-vindos. Olha, hoje a gente tem em mãos uma história que, sério, parece quase um roteiro de filme. Parece mesmo. É do livro Da Pobreza à Independência Financeira, a autobiografia do Luiz Martins. E a nossa missão aqui é desconstruir essa jornada, sabe? Que começa assim, na pobreza mais absoluta no sertão da Bahia e termina, bom, na Bolsa de Valores. Há uma virada e tanto. Mas o que me parece mais intrigante não é só a mudança financeira em si, é a transformação interna. Quer dizer, como é que alguém reescreve um destino que parecia tão selado? Exato. A fonte que a gente tem é um verdadeiro mapa de vida. E o fascinante para mim é que esse mapa não aponta só para o tesouro financeiro. Certo? Ele revela a intersecção de três territórios muito distintos. Primeiro, uma resiliência forjada numa diversidade que, olha, a maioria de nós nem consegue imaginar. Uhum. Segundo, uma reviravolta espiritual profunda, que ele mesmo descreve como o verdadeiro ponto de partida dele. E só então, em terceiro lugar, vem a educação financeira prática. A parte do dinheiro vem por último, então. Exatamente. A história obriga a gente a fazer uma pergunta fundamental. Será que a verdadeira riqueza, aquela que sustenta todo o resto, começa muito antes de se ter o primeiro real no bolso? Então, vamos começar por aí, pelas raízes. O início da vida do Luiz Martins no sertão da Bahia é de uma crueza que choca, né? Muito. Estamos falando de uma casa de taipa, chão de terra batida, sem eletricidade, sem água canalizada. Ele conta detalhes tipo ter de caçar passarinhos com estilingue para a família ter o que comer. E carregar baldes de água na cabeça vindos de uma lagoa distante. À noite, a única luz era de uma lamparina. É um cenário que, à primeira vista, parece ser só sobre privação, só sobre sofrimento. Pois é, Mas o argumento central do livro é que esse ambiente foi, paradoxalmente, a sua primeira grande escola de investimento. uma escola de investimento. Como assim? Essa é uma forma interessante de colocar a questão. O que se aprende ali? Você aprende o valor intrínseco das coisas. Água não é algo que simplesmente sai da torneira. É um ativo que exige esforço. Certo, tem um custo real de trabalho. Isso. Comida não é algo que se compra, é algo que se conquista. Você aprende na pele a diferença entre preço e valor. E, acima de tudo, aprende sobre o poder da união. Ele descreve a mãe como alguém que fazia milagres com quase nada. E o pai é uma figura de trabalho incansável na carvoaria, muitas vezes trocando trabalho por comida, que nem sempre chegava. Nossa, muitas pessoas passam por dificuldades e quebram. A questão que a obra levanta é: qual foi o ingrediente secreto ali? E a resposta parece ser a estrutura familiar e uma ética de trabalho impecável. Faz todo sentido. Não foi o sofrimento em si que o construiu, mas a resposta da família a esse sofrimento. Essa base de resiliência, de gratidão pelo mínimo, é a fundação. É a fundação de tudo, e essa fundação foi imediatamente posta à prova. Porque aos 17 anos, ele pega tudo isso que aprendeu no sertão e se joga no meio do maior choque cultural imaginável, a cidade de São Paulo. A mudança é sísmica. Completamente, e tem passagens no livro que ilustram isso de uma forma quase comovente, sabe? Ele narra a primeira experiência dele com um chuveiro e um vaso sanitário. Sim, eu li essa parte. Para ele, aquilo não era saneamento básico, era o auge do luxo. É um detalhe que nos coloca na pele dele e nos faz reavaliar o que a gente considera como garantido. Exatamente. E essa sensação de estar num mundo novo continua no primeiro emprego dele. Ele chega na construção civil, um rapaz muito franzino, como ele mesmo se descreve. Uhum. E o patrão olha para ele com desdém. Diz que ele não vai aguentar o trabalho pesado. E por isso, paga ele um salário inferior ao dos outros. É o mundo impondo um rótulo, um valor. E aqui a gente vê o primeiro padrão a emergir. Um padrão que vai se repetir ao longo da vida dele. Qual seria? Em vez de aceitar o rótulo de fraquinho ou de se ver como vítima, a resposta dele é o esforço. Ele se dedica de tal forma que, com o tempo, o próprio patrão é obrigado a admitir o erro e a equiparar o salário. Ele não discute, ele demonstra. Isso é muito poderoso. O interessante aqui é a mentalidade. Ele não estava pensando sou uma vítima do sistema, mas sim como posso provar o meu valor. É a mesma lógica do sertão, mas aplicada num ambiente totalmente diferente. Ele estava aprendendo a construir não só paredes, mas o próprio futuro, tijolo por tijolo. E ele progride, consegue um emprego formal, estuda no Senai,
Melhora de vida a ponto de conseguir construir uma casa para os pais na Bahia, o que devia ser a realização de um grande sonho, né? Com certeza. E é aqui que a história podia ter um final feliz e simples. Mas acontece outra reviravolta, desta vez para o lado sombrio. Ele entra numa espiral de hábitos destrutivos. Álcool, cigarro. Parece que o sucesso material não preencheu algum vazio. Este é um ponto crucial da narrativa. Ele tinha o como, o trabalho, o esforço, mas parecia ter perdido o porquê. O propósito, isso. E é nesse fundo do poço que acontece o que ele descreve como o evento mais importante da vida dele, a sua conversão ao cristianismo. Independentemente da crença de cada um, o que a história dele demonstra é o poder de ter um propósito maior que o dinheiro. Ele usa uma metáfora poderosíssima. Qual é? Ele diz que todos nós vivemos numa cela de prisão com a porta aberta. Estamos distraídos por prazeres momentâneos que nos impedem de ver a liberdade que está logo ali. Para ele, a fé foi o que permitiu que ele finalmente visse a porta e tivesse a coragem de sair. E essa transformação espiritual parece ser o catalisador direto para a transformação financeira, então? A disciplina que ele não tinha para gerir a vida pessoal, ele encontra através desse novo pilar. Exatamente. E a aplicação prática começa de um jeito muito comum, muito relatable. Foi a namorada dele, que hoje é a esposa, que sentou com ele com um papel e caneta para listar todas as despesas. Aquele momento clássico de para onde está indo o dinheiro. O clássico choque de realidade. E é aí que ele percebe que, apesar de todo o trabalho, ele não estava construindo patrimônio, estava só girando a roda. Correndo na esteira. Isso. A primeira reação dele, como a de muitos brasileiros, foi olhar para a caderneta de poupança. Mas ele rapidamente percebeu uma verdade desconfortável. O dinheiro ali não estava crescendo, estava encolhendo. A inflação comendo tudo. A inflação estava comendo o poder de compra. A poupança dava uma ilusão de segurança, mas na prática ele estava ficando mais pobre a cada mês. E esse momento essa frustração com os produtos de banco, é o que leva ele a procurar alternativas. É aí que a bolsa de valores entra na história. Exato. E para muitos que ouvem a palavra bolsa, a imagem que vem à cabeça é de um cassino, de alto risco, de gráficos subindo e descendo. Mas a abordagem dele foi o completo oposto disso. Completamente oposto. Muitos dos nossos ouvintes talvez conheçam os princípios de value investing, do Benjamin Graham, do Warren Buffett. Sim, claro. O que é notável aqui não é a estratégia em si, mas como um homem sem qualquer formação acadêmica formal em finanças, chegou a essas mesmas conclusões de forma intuitiva. Ele não via a bolsa como um lugar para apostar. Ele aplicou a lógica do bom negócio que aprendeu na vida. O que é o value investing? É simplesmente comprar algo por menos do que vale. Tornar-se sócio de boas empresas. Isso! Encontrar uma empresa sólida, um negócio real e se tornar sócio dela quando o mercado, por algum motivo, está vendendo com desconto. E o outro pilar que ele adota é o do buy and hold, comprar e segurar. O que na prática significa ser um investidor com essa filosofia. Significa pensar como um agricultor, não como um caçador. O caçador quer a presa hoje, o ganho rápido. O agricultor planta a semente de uma boa árvore, uma empresa sólida, e cuida dela, sabendo que os frutos virão com o tempo, ano após ano. Gostei da analogia. Ele não arranca a planta toda semana para ver se as raízes estão crescendo. Essa paciência é talvez o elemento mais contracorrente no mundo financeiro de hoje, que é obcecado com a velocidade. Para o Luiz Martins, que aprendeu a esperar pela chuva no sertão, a espera era uma estratégia natural. E é aqui que entra o conceito que ele diz ser a 8ª maravilha do mundo: os juros compostos. O exemplo que ele dá no livro é quase inacreditável, é impressionante. Com aportes mensais de apenas R$10 a uma taxa de juro realista para o mercado de ações ao longo prazo, em 35 anos, o valor acumulado pode ultrapassar R$1 milhão. Quando a gente ouve isso, parece mágica. E é por isso que a analogia que ele usa, a da bola de neve, é tão perfeita. No início, quando você começa a rolar, é só um floco de neve. Pequeno, insignificante. Verdade. Os primeiros anos rendem centavos, alguns reais. É a fase em que 99% das pessoas desistem porque não veem resultados imediatos.
a impaciência. Exato. Mas o segredo não está no tamanho inicial da bola, está no tempo que ela tem para rolar colina abaixo. À medida que rola, vai acumulando mais neve e crescendo de forma exponencial. É nos últimos anos desse período de 35 anos que o crescimento explode. Então a lição é que o tempo é o principal ativo. Começar, mas sim ter muito tempo pela frente. Então, se a gente juntar tudo isso, o que temos não é um manual de como ficar rico rápido. Pelo contrário, Longe disso. é uma filosofia de vida que se traduz em finanças. E ele sintetiza essa filosofia em algumas analogias muito poderosas. Uma delas é a que ele chama de a dança da prosperidade. Sim, é um modelo de como nos relacionamos com o mundo. Ele descreve 4 tipos de dançarinos na vida. Primeiro, os soberbos, que se recusam a receber ajuda, acham que não precisam de ninguém. Depois, os egoístas, que é o oposto, só querem receber, nunca dão nada em troca. Em terceiro, os estéreis, que são talvez os mais tristes. Nem dão, nem recebem. Vivem isolados. E, finalmente, os prósperos. E quem são os prósperos? São aqueles que entendem que a vida é um fluxo, uma dança. Eles dão com o coração aberto, sem esperar nada em troca, e recebem com gratidão, reconhecendo o valor do que lhes é oferecido. É um ciclo. É um ciclo. Eles não acumulam só para si. Eles circulam valor, seja conhecimento, ajuda, afeto ou dinheiro. E conectando com a jornada dele, ele só conseguiu a independência financeira quando começou a compartilhar o que aprendia, a ensinar outros. Ele entrou no fluxo da prosperidade. É uma mudança de mentalidade, de escassez para abundância. Isso se liga a outra metáfora central que ele usa, a do jardim da vida. Exato. E essa talvez seja a que amarra toda a história. A ideia é simples. A gente semeia pensamentos e colhe sentimentos. A gente semeia sentimentos e colhe atitudes. E semeamos atitudes e, no fim, colhemos o nosso destino. É uma cadeia de causa e efeito. Perfeito. Se olharmos para a trajetória dele através dessa lente, tudo se encaixa. Os pensamentos de esperança e determinação, mesmo no meio da pobreza, lá no sertão, geraram sentimentos de que era possível mudar. Certo, esses sentimentos levaram a atitudes concretas. O trabalho árduo, a mudança para São Paulo, o estudo, a disciplina para investir. E essas atitudes, semeadas ao longo de décadas, colheram um destino de liberdade. Ou seja, o jardim do futuro dele começou a ser cultivado lá atrás, no chão de terra batida do sertão. O legado que ele quer deixar, segundo o livro, não é o patrimônio que ele construiu. É a ideia de que qualquer um pode ser um jardineiro da sua própria vida. Pode sair da sua própria pobreza, seja ela financeira, mental ou espiritual. É essa a mensagem central. É uma mensagem poderosa. A transformação é um processo que começa de dentro para fora. O dinheiro foi a consequência, não a causa, da maior mudança dele. A jornada do Luiz Martins, de caçar pássaros para comer a se tornar um investidor que estuda balanço de empresas, mostra de forma visceral que a transformação é possível, não importa o ponto de partida. É a prova disso. E a chave, pelo que a obra nos mostra, parece estar na interseção de 3 forças: trabalho árduo, uma fé ou um propósito inabalável e, crucialmente, conhecimento aplicado. E para terminar, fica uma reflexão provocadora que o livro nos deixa, inspirada numa citação do psicólogo William James. A maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando a sua atitude mental. Nossa, A história do Luiz Martins é a prova viva dessa frase. O que nos leva a uma pergunta final, né? Não só sobre finanças, mas sobre a vida. Se o nosso destino é a colheita das nossas atitudes mentais, a questão que fica é: que semente a gente está plantando hoje? Que atitudes mentais podem estar limitando o nosso próprio jardim? E que pequena mudança de pensamento a gente poderia fazer agora, para começar a reescrever o nosso futuro?